deste momento, convidamos a todos e a todas a acompanhar a conferência Avaliação do Ensino-Aprendizagem na Educação Superior na Perspectiva Inclusiva, Reflexões Teórico-Práticas e Possibilidades, que será proferida pelo professor Dr. Cipriano Carlos Lucchesi, a quem saudamos com imensa alegria. O professor Cipriano Carlos Lucchesi é licenciado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Católica do Salvador, Bahia, bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, e doutor em Educação, História, Política e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É psicoterapeuta em Biossíntese, formado pelo Centro de Biossíntese da Bahia, terapeuta formado pela Escola Dinâmica Energética do Psiquismo, Salvador, Bahia, professor aposentado da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, na qual atuou na graduação em Filosofia e no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, ministrando aulas, orientando dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Criador do grupo de estudo e pesquisa em Educação e Ludicidade, trabalhou ainda na Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. Seu atual campo de atuação atinge os seguintes temas: filosofia da educação, teoria do ensino, didática, educação e ludicidade e avaliação da aprendizagem escolar, tema no qual, ao longo do tempo, se tornou um especialista. Tem 14 livros publicados, dos quais destacamos Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico, publicado pela editora Cortez, livro que ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro no ano de 2013, em terceiro lugar. Além de inúmeros artigos em revistas especializadas sobre filosofia, filosofia da educação, didática, ensino, avaliação da aprendizagem e ludicidade. Conferencista renomado, desde 1973, tem ministrado cursos e pronunciado conferências em múltiplos lugares do país, tanto nas capitais como em cidades do interior, abordando temas da filosofia, filosofia da educação, pedagogia, ensino, prática educativa lúdica e avaliação da aprendizagem. Esclarecemos que ao final da fala do professor Lucchesi será concedido espaço para o debate e que os participantes poderão fazer perguntas por escrito e oralmente. Agora, com muita honra, concedemos a palavra ao professor Dr. Cipriano Carlos Lucchesi para proferir a conferência. Professor, seja muito bem-vindo ao seminário Amarabá. Aqui estão presentes servidores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e membros da comunidade externa, especialmente professores das redes estadual e municipal de ensino dos municípios desta região. Estamos muito honrados e agradecidos por sua presença e contribuição. Bem-vindo. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer essa oportunidade de estar aqui em Marabá, no Unifesp, e com vocês todos aqui, com esse auditório pleno de pessoas, né? Muito grato. Segunda coisa que eu quero sinalizar é que eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da avaliação, e às vezes eu fico pensando que
atuo com avaliação há muitos anos, porque eu fui uma criança multirrepetente. Eu fui reprovado na 2ª série, na 3ª série, na 4ª série, na 5ª série. Fui um campeão de reprovação. E aí vocês vão perguntar como é que eu deixei de ser multirrepetente, como que eu fiz esse caminho intelectual, pesquisador, etc. Eu tive um professor, eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, multirrepetente. Eu tive um professor de língua portuguesa e ele trabalhava com uma turma de estudantes onde existiam muitos multirrepetentes. Acredito que nem todos tinham 4 repetências como eu, mas podia ter 2, ter uma, e assim por diante. Né? E esse professor nos disse assim: se vocês forem bem ensinados, vocês aprenderão. E eu vou cuidar de vocês. E ele nos disse assim: eu sei 2 coisas, eu sei ler e sei escrever. E é isso que eu vou ensinar para vocês, porque eu sou um professor de língua portuguesa. E foi de lá para cá, eu nunca mais fui repetente na minha vida. Né? Ao contrário, não tive mais nenhuma circunstância onde eu tivesse tido uma reprovação no caminho acadêmico, no caminho intelectual e assim por diante. Né? Esse professor ensinou a mim e aos meus colegas, aos meus pares, a estudar. Só isso. Né? E há uns 5 anos, 6 anos passados, uma coisa assim, eu estive num município do norte do Paraná. E norte, acho que ele é meio oeste, né? Caramba. E eu fiz uma fala e eu contei essa história. E eu falei o nome do meu ex-professor, ele se chamava Antônio Prachedes. Benedito de Moraes Prachedes, perdão. E eu falei o nome dele, contei essa história, eu falei o nome dele, e no final da conferência apareceu um jornalista que fez uma entrevista. E no final da entrevista ele me disse assim: eu tenho que lhe dizer uma coisa. O seu professor, o professor que me tirou da multirrepetência foi meu pai. Eu falei: como? Ele disse: você falou o nome dele, e o nome é exatamente o nome do meu pai. E a história vem de São Paulo, etc. E eu perguntei: onde que está meu bom professor? Ele falou: infelizmente ele já morreu, mas ele passou a vida fazendo, ele era um advogado, ele passou a vida fazendo o que ele fez com você e seus colegas, cuidando das pessoas. Então, eu estou colocando isso para dizer para vocês assim: a repetência, a não aprendizagem depende do sistema de ensino. E no sistema de ensino, dentro da sala de aula, nós professores da sala de aula, somos os representantes do sistema de ensino, para que ele seja efetivamente eficiente. Né? Então, se a gente pensar assim, a gente tem lá o presidente da República, o ministro da Educação, o governo do Estado, o secretário de Educação do Estado, os municípios, o secretário de Educação dos municípios, escola, diretor de escola, staff do diretor de escola, professor. Tudo isso aqui é o sistema de ensino, não é? Para que crianças, adolescentes e adultos aprendam. Do outro lado do sistema aprendente só tem um, é o estudante. Então, a questão da aprendizagem satisfatória, em última instância, a tradução vai ser a de cada um de nós, professores e professoras, na sala de aula. E vai precisar de fazer o que fez o meu bom professor, Benedito Prachedes, que diz assim: vocês vão aprender porque eu vou ensinar. Eu vou só relatar mais uma coisinha dessa história. Era assim,
Como ele era um professor de língua portuguesa, sempre tinha uma redação para a gente fazer, para poder aprender a redigir pela prática, né? E teve textos que eu reescrevi 8 vezes. E não tinha uma coisa do professor dizer assim: rapaz, que porcaria que você escreveu, isso que você escreveu. Não, tá? Era sempre elogioso. Então eu me lembro de um tema que eu tive era uma escola chamada preliminar, que era para os repetentes tinha uma disciplina, tinha um ano de estudo para a gente entrar no ginásio, né? E nesse ano de estudo eu fui estudante com esse professor. E o tema que ele propôs nessa ocasião, que eu me lembro assim, era escrever um texto sobre um pingo de água. O que a gente escreve sobre um pingo de água, eu não sei. Né? Mas tinha que escrever, fazer um texto sobre um pingo de água. A forma, a transparência, a gota, o vento que balançava o pingo d'água que caía, sei lá o que, tinha que escrever. Né? E eu me lembro assim de que eu escrevi um parágrafo com duas linhas e entreguei. Essa era a minha redação sobre o pingo d'água. Aí o professor Prachetes, tanto a mim quanto a outro, diz assim: rapaz, que maravilha, seu texto está lindo, ótimo. Agora, ele pode ser melhor. Professor, eu escrevi tudo que eu sabia do pingo d'água. Não, mas ele pode ser melhor. Sabe como? Tem um negócio chamado metáfora. Professor, eu não sei o que é metáfora. Metáfora, ele explicou o que é metáfora. Mas agora você vai reescrever o seu texto e vai inventar umas metáforas para dizer assim: o pingo d'água se parece com... Aí eu vou lá, refaço o meu texto, agora tem 4 linhas, 5 linhas, sei lá quantas, né? Entrego. Aí o meu professor lê, etc. Rapaz, agora ficou supimpa o seu texto, ficou lindo, mas pode ser melhor ainda. Mas professor, já fiz tudo que eu sabia, você já me ensinou as metáforas. Não, sabe, agora você pode usar um negócio chamado alegorias. Professor, eu não sei o que é alegoria. Alegoria é tal coisa, assim. Aí eu vou redigir de novo o texto, coloco lá as alegorias, entrego o texto. Rapaz, que maravilha! Como é que ficou tão bom assim o seu texto? E lá se foi, né? 8 vezes. Então, muitos de vocês, e já há muitos anos eu publico livros, artigos, etc. Até foi dito que são 14 livros, não, já são 17. Então já cresceu um pouquinho, né? Foi dito aqui na apresentação. Eu devo isso a esse língua portuguesa nos meus 13 anos, nos 14 anos de idade, que era ensinar a ler e escrever. Esse era o papel, ele diz assim, esse era o meu papel. Ele nos dizia, né? Então, gente, como é que alguém aprende? Aprende exercitando. Não tem outro jeito, né? A natureza humana criou o ser humano ao longo de milhões de anos, não foram 2 anos, né? Possivelmente esse ser humano está existindo sobre a Terra há 15 milhões de anos pra caramba, né? E é interessante que várias tipologias de homo, histórica e antropologicamente, desapareceram, né? O único que sobreviveu foi o Homo sapiens. Então, desapareceu desapareceu o Homo erectus, desapareceu o Homo russian, desapareceram vários indivíduos que chegaram no estágio do hominídeo. Só sobreviveu o Homo sapiens. O que caracteriza o Homo sapiens?
capacidade de compreender a realidade e administrar a realidade de uma forma criativa, não é? Então, os seres que têm um sistema nervoso que permite viver, ter sensibilidade, etc., mas é preciso ter um elemento novo, é um elemento que pode recriar a realidade, não só utilizar a realidade, mas recriar a realidade e achar novas soluções para a realidade. Isso só o Homo sapiens fez. E os neurologistas, os pesquisadores da área do sistema nervoso dizem o seguinte, que há 70 mil anos, o sistema nervoso é equivalente dos seres humanos. Há 70 mil anos eles mantêm, ou nós mantemos, um sistema nervoso equivalente. Ou seja, o nosso sistema nervoso tem 85, segundo as últimas contagens aí, tem 85 milhões de neurônios. Milhão é muito. Agora imagine 85 milhões de neurônios. Neurônios são as células nervosas que atuam para a gente construir as habilidades, as compreensões, os sentimentos, os entendimentos e assim por diante. Então, hoje a gente sabe assim, nosso sistema nervoso é composto de 3 segmentos. O segmento reptiliano, que nos permite movimentar como os répteis, o segmento límbico, que nos permite ter os sentimentos, as sensações, não é? E o segmento neocórtex, que permite a gente raciocinar com lógica, com investigação e assim por diante, né? Então, meu filho mais novo tem um cachorro em casa, cachorrinho, e ele tem um sistema límbico maravilhoso, não é? E ele é de uma raça chamada Shiba Inu, dizem que é do Japão e que era utilizado para caçar urso. Não sei como caçava urso com um cachorro daquele, ele tem 30 centímetros de altura, mas dizem que é. Então, ele está assim, dormindo, mas o meio barulho que possa parecer uma ameaça, ele sai correndo, ele sai do sono e sai correndo. Então, o sistema límbico é um sistema reativo, é um sistema que nos salva a mim, salva vocês, salva todos nós, não é? E os seres biologicamente constituídos, eles se salvam e sobrevivem porque eles têm um sistema límbico do sistema nervoso, e nós herdamos isso. Só que, além do sistema límbico, o que aconteceu com o ser humano é que ele criou o neocórtex. O neocórtex permite a gente entender as coisas, decidir as coisas e escolher como fazer. O límbico existe e nos determina, mas a gente ainda pode escolher. Isso pode ser desse jeito, mas eu vou fazer de outro jeito. Eu posso escolher. Então, o ensino e a aprendizagem dos estudantes decorre da exercitação. Não é porque vocês querem, ou porque eu quero, ou porque um autor quis, ou porque um pesquisador quis. Não, é assim. O ser humano aprende pela exercitação, pelo treinamento. Não tem outro jeito, né? Eu não sei quantos de vocês sabem andar de bicicleta, não é? Eu aprendi a andar de bicicleta, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, né? E aprendi assim. Meu pai tinha 2 metros de altura e nós morávamos na roça e um dia a gente mudou para a cidade. E aí todo mundo tinha uma bicicleta, ou pelo menos alguns tinham uma bicicleta. Ele disse, eu quero ter uma bicicleta. Comprou uma bicicleta. Só que a bicicleta que ele comprou era para um homem de 2 metros de altura, né? E meu pai tinha 48 anos de idade e não conseguiu aprender a andar de bicicleta. E aí então ele disse, não vou aprender a andar nessa porcaria nunca. Então, vou vender.
Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai, por favor, não venda, deixa a bicicleta aí, etc. Porque eu treinava dentro de casa. Eu não sei se você... Agora não tem mais, porque as bicicletas são feitas adaptadas ao tamanho das crianças. Mas na época só tinha bicicleta de adulto. Então eu aprendi como muitos meninos aprenderam, colocando a perna por dentro do quadro da bicicleta. Eu aqui do lado e a bicicleta pedalando. Então, raspei toda a perna, do lado por dentro, fora, caí, etc. Até que eu andava naquela bicicleta. Né? Ela dava duas no meu tamanho, mas eu agarrava no guidão da bicicleta, perna por dentro e ó, ficava... Caí para lá, caí para cá, caí para lá, caí para cá, me machuquei, etc, etc. Mas aprendi. Hoje, tem muitos anos que eu não ando de bicicleta, mas se botar uma bicicleta na minha frente, eu ando na bicicleta e vou para aí. Eu vou fazer uma corrida de bicicleta, mas sou capaz de andar ainda de bicicleta. Como foi isso? Treinar, 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 e treinar, e treinar, e treinar. Aí a gente viu esse espetáculo, esse rapaz e as três moças aqui. Nossa, maravilha. Quanto tempo vocês acham que eles treinaram para esse espetáculo? Não foi ontem de noite dizer assim, amanhã a gente vai dar um espetáculo lá na... Vieram, não, eles treinaram, treinaram, treinaram. Nossa, é muita habilidade. Né? A gente vê assim, corpo, beleza do movimento, ritmo, etc, etc, etc. Então eu estava pensando, quando estava vendo aqui o show, estava pensando que as comunidades ágrafas, as comunidades indígenas, as comunidades africanas, e eu vivo na Bahia, tem os centros de religiosos, etc, etc. Esse movimento é um movimento que altera o estado de consciência. Quando experimentem fazer isso, vocês vão ver durante uma hora, vocês vão ver que muda o estado de consciência completamente. É claro que os 4 artistas que estavam aqui dançando não têm essa intenção, mas quando vai no centro religioso do Candomblé, por exemplo, é isso que se busca, a alteração do estado de consciência através do movimento ritmado. Por isso que nas tribos, nas comunidades se usava e se usa isso. Né? Então, o que acontece? É o exercício. Esses dançarinos que estavam aqui, o sujeito que estava tocando o tambor, etc, etc, treina, 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 não tem outro jeito. Os seus estudantes na sala de aula só vão aprender assim, se eles tiverem a capacidade de exercitar e ou se eles puderem, se eles forem orientados na capacidade de exercitar. A primeira vez que eu fiz um discurso público, eu tinha 13 anos de idade. Minha escola tinha um negócio chamado academia. E a gente tinha que fazer discurso, declamar uma poesia, etc. E era um horror. A gente pedia a Deus, diabo, tudo mais que existisse no mundo e no universo, para abrir um buraco na frente da gente subir antes de ter que fazer o bendito discurso que tinha que expressar para os colegas. É uma coisa horrorosa, né? Eu me lembro assim, de o público estar na frente, mas eu não enxergar o público, porque aquilo era muito ameaçador. Né? E eu, muitos anos da minha adolescência, da juventude, eu fiz teatro. A primeira peça de teatro que eu fiz era sobre José do Egito, aquele personagem que todo mundo conhece por causa dos textos bíblicos, etc., que era um menino que foi tirado de Israel, foi levado para o Egito, etc, etc. A gente não sabe direito se a história é essa mesmo, mas é essa que é contada. Né? E aí, então, a peça era José do Egito, e eu era um guardião do menino numa noite, no deserto do Saara. Então tinha uma tenda,
o menino estava dentro da tenda e eu, um guardião do menino na noite, um idiotão, né? Uma lança, andando em torno da cabana, e o menino lá dentro tinha uma conversa. A minha fala durante a peça durava 2 horas, a minha fala durava 1 minuto e meio. E eu estava guardando o menino, e a minha fala era assim: pobre dessa criança, como que se faz isso com essa criança na noite fria do deserto? Enfim, era uma fala assim. Só que eu falava cantado. Então eu dizia assim: o poço hebreu pobre coitado, como que fizeram isso com esse menino? Eu falava assim. Aí o meu professor de teatro disse: mas Cipriano, não é cantado. Imagine, você está no deserto do Saara, na noite fria, sozinho, mas esse menino dentro da cabana, você está pensando, não conversa, você está conversando assim: nossa, que absurdo, como que se faz isso com essa criança? Que absurdo botar uma criança dessa no deserto, roubar a criança lá de Israel para levar para o Egito, etc. É assim, Cipriano, que você tem que falar. Tá bom, professor. Aí então ele disse: agora é sua vez. Eu ia lá de novo. O moço hebreu pobre coitado. Mas Cipriano, eu não lhe ensinei agora. Eu lhe ensinei, vou lhe ensinar de novo, cara. E aí ele repetia a fala e me dizia assim: agora é sua vez. E eu, o moço hebreu, eu tenho a impressão que foram 50 vezes. Mas aí no dia da apresentação pública da peça teatral, eu estava lá de capacete, roupa, soldado, bota, maravilhoso. Coitada dessa criança. O moço hebreu: nossa, como que se faz? Esse menino que tinha que estar em casa dormindo, está aqui agora. Maravilhoso. Sabe por quê? O meu professor de teatro não desistiu de mim. Não desistiu. Você vai aprender porque eu vou ensinar. Não é? E ele ensinou. Eu acho que eu devo ter treinado. Ele deve ter me treinado umas 50 vezes, né, para poder não cantar e falar regularmente. Ou seja, o meu professor deve ter dito assim: eu não desisto se você não aprender. Não é? E é isso, gente, que garante a formação de cada um de nós. Então, eu estou falando aqui para vocês com essa facilidade aparente, é uma facilidade, porque são anos que eu faço isso, mas eu devo a esse professor, né, que diz assim: falar, conversar, não é falar cantado, e eu vou lhe treinar. Então, o nosso sistema nervoso, o meu, de vocês, de todos os seres humanos, ele constrói as habilidades pelo exercício. Exercitar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e assim por diante. Como é que vocês fazem adição, subtração, multiplicação, divisão? Porque treinaram. Tiveram um professor ou uma professora que: meu filho, não é assim, faz de novo, não é assim, faz de novo, não é assim, faz de novo, até que a gente faz direito, né? Eu tenho 76 anos de idade. Uns 10 anos atrás eu fiz uma cirurgia de catarata. Então o meu oftalmologista diz assim: a gente tem 2 opções na vida: morrer ou fazer cirurgia de catarata. Eu disse: eu prefiro fazer cirurgia de catarata. Então fui fazer lá a cirurgia de catarata. E o médico que fez a cirurgia dos meus 2 olhos foi o filho desse oftalmologista. Aí quando ele fez a cirurgia durou 7 minutos. Eu entrar na maca, fazer anestesia, ele fazia a cirurgia, terminar a cirurgia, e eu ia para o quarto. Durou 7 minutos. Aí eu perguntei para ele assim: rapaz, nas consultas subsequentes, como é que você faz uma cirurgia num órgão tão sensível quanto é o olho de uma pessoa, e você faz em 7 minutos? Não fura o olho,
Ao contrário, você terminou de fazer, meia hora depois eu estava enxergando. Como foi isso? Ele diz, você não sabe, é simples. Eu fiz medicina, fiz oftalmologia dentro do curso de medicina. Depois do curso de medicina eu fiz uma especialização em cirurgia de catarata. O professor que me acompanhou me ensinando a fazer cirurgia de catarata, me fez fazer 600 cirurgias de catarata, ele do meu lado. Então, eu botava o dedo assim, ele diz, rapaz, o dedo não bota assim de apoio, segura o bisturi assim. E lá ele disse 600 cirurgias. E ele ali do meu lado, orientando. Depois de 600 cirurgias, o professor disse para ele, agora você pode fazer cirurgia sozinho, porque você ganhou a habilidade de fazer uma cirurgia de catarata bem feita, sem deixar rastros negativos do olho de uma pessoa. 600. Repete. O que acontece com todos nós? Né? A gente é professor, vocês todos foram estudantes, eu também fui estudante. Aí o professor dá uma aula expositiva, não tem nenhum exercício. Ele diz assim, esse é conteúdo para a prova, estudem. Como é que aprende, gente? A única forma de aprender não é porque o professor quer, não é porque o sistema quer, não, é porque a natureza humana, a natureza neurológica humana inventou esse caminho. A gente aprende pela exercitação, não tem outro caminho. Eu não sei quantos de vocês falam uma língua estrangeira. Como é que a gente fala uma língua estrangeira? Repete. Exercita. Até que aí a gente diz, por que a língua nativa da gente, a língua pátria, a gente não precisa exercitar? Exercita, desde que estava na barriga da mãe. Não é? A mãe fica conversando com o bebê ouvindo, etc. Nasce, ouve a voz do pai e da mãe. O pai e a mãe falam, conversam. Depois que a gente começa a balbuciar e corrige, balbucia e corrige, sabe? A gente fala a língua pátria pela exercitação, não tem outro caminho.